Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos e esta é a nossa aula de número 3. Na aula anterior eu comentei sobre os planos extrafísicos, ou seja, onde nos projetamos. Nesta aula irei falar sobre os corpos espirituais ou os corpos extrafísicos, ou seja, como a gente se projeta. Então, sigam comigo. Em nossa aula 3, iremos falar sobre os corpos extrafísicos. Então, vamos iniciar aqui por uma citação de Annie Besant, que diz: quando o homem tem de viver ou se relacionar com os três mundos, físico, astral e mental, em que gira a roda de nascimentos e mortes, é necessário que se revista de corpos separáveis da mesma forma que cobre o seu corpo com vestimentas separáveis. Do livro A Vida do Homem em Três Mundos. Então aqui nós temos uma reflexão bem interessante que diz que assim como há os planos da natureza, né, do universo, plano físico, plano astral, plano mental, nós temos os corpos para que possamos, consciências que somos, interagir com cada um desses planos ou mundos extrafísicos, né? É claro, no plano físico ou mundo físico a gente utiliza de um corpo físico. No plano astral, de um corpo astral, e no mental, de um corpo mental. Porém, esses corpos são descartáveis, não somos nós, são apenas veículos, de modo muito semelhante a uma roupa, né? A gente pode pegar uma roupa, rasgou, gastou, joga fora, troca de roupa, isso não muda a nossa essência, não muda quem nós somos, apenas uma vestimenta. Então, essa é uma ideia espiritualista muito interessante de Annie Besant, que é uma teósofa, foi uma teósofa muito importante. Dito isto, vamos novamente utilizar de figura de linguagem, de metáfora. Bom, temos aqui o mar. Como que o ser humano vai viver no oceano, abaixo do oceano, dentro do mar, né? Nosso corpo físico não sobreviveria dentro do mar em contato com a água, pois a gente necessita de oxigênio e coisa e tal. Então é necessário vestir um escafandro ou uma roupa apropriada para que possamos interagir dentro do oceano, existir, vivenciar, nos expressar dentro do oceano. Porém, se formos no caso de necessitarmos interagir no espaço fora do planeta Terra, onde não existe o oxigênio, vamos necessitar vestir de outra roupa, né, um traje espacial, para que possamos nos manifestar no espaço, assim como os astronautas lá na estação espacial orbitando muito acima da atmosfera terrestre. Então, nessa metáfora, né, se a gente for nos manifestarmos no plano astral, a gente necessita de uma vestimenta astral. Não tem como eu, nesse corpo de carne, atuar lá no plano astral, lá no nosso lar, lá nas colônias extrafísicas. Porque lá é outro nível de densidade, conforme vimos na aula 2, e necessito de um outro corpo, de um outro veículo que ressoa com esse nível para poder atuar lá, né? Da mesma forma no plano mental, ainda no plano mental muito mais sutil, né? Nós vamos ver que é um plano onde a própria questão de espaço, de tempo, se altera bastante com relação ao que a gente tem, né, dos conceitos
mais materiais. Então lá no plano mental a gente precisa de um outro veículo bem diferente do astral para poder atuar. Então essa é a nossa metáfora aqui, né? Então na teosofia nós temos lá, de maneira semelhante aos planos da natureza, 7 corpos, né? Teríamos o corpo físico, que é esse corpo de carne, né? É o corpo que nós utilizamos, que estamos atualmente focados, que a nossa consciência está ligada, atuando no momento. Então, nesse corpo físico nós temos o sistema digestivo, né? Os sentidos físicos, a visão, o tato, o paladar, etc. E ele é composto também, como vimos, de uma contraparte mais sutil, mais energética, que podemos chamar de duplo etérico. Duplo porque é idêntico ao corpo físico, faz parte do corpo físico, é uma cópia, é um duplo. Etérico porque ele não participa, ele é mais sutil, mais rarefeito, ele não é constituído de matéria física, de matéria em estado sólido, líquido ou gasoso, né? A exemplo, sólido de nossos ossos, líquidos de nossos fluidos de sangue, gasoso do oxigênio. Então ele é muito mais sutil, mas é uma espécie de malha energética que está ali sempre unido, sempre junto com o corpo físico, e o duplo etérico nos proporciona a vitalidade, né? Bom, após a nossa transição, nosso desencarne ou a morte física, vamos atuar no corpo imediatamente mais sutil, que é o corpo astral. Que esse corpo astral é muito utilizado para fazer a viagem astral, né? E também esse não é um corpo, vamos dizer assim, imortal, entre aspas. É um corpo que também, assim como o corpo físico, ele também morre, né? É um corpo temporário. Então, com a morte do corpo astral, nós podemos atuar aqui com o corpo mental. A teosofia divide em dois, mental inferior e superior, né? Esse corpo mental superior seria aquele que guarda todas as causas, por isso que é causal, toda a lembrança, todas as vivências de todas as encarnações, desde que entramos no reino do ser humano, no reino hominal, né, vamos dizer assim. Então ele guarda lá a lembrança, os registros de todas as vivências que tivemos nas dezenas e dezenas, talvez centenas, até milhares de encarnações, né? E acima desse existem outros princípios muito mais superiores que constituem essência praticamente relacionada ao plano divino, né? O ser humano ele tem um princípio divino também, né? Mas isso é tudo muito complexo, né? Para o estudo da projeção astral, novamente, 3 corpos está de bom tamanho, ainda comentando um pouquinho aqui do físico de sua contraparte sutil, duplo etérico, né? Então, o duplo etérico, ele é uma espécie de cola energética, né? É ele que faz a ligação do corpo astral para com o corpo físico, né? Então, todas as emoções do corpo astral, porque o corpo astral ele é muito relacionado com as nossas emoções, são transferidas para o cérebro físico, para o corpo físico, né? Através do duplo etérico. O duplo etérico ele não é bem um corpo, ele faz parte do corpo físico, ele é mais como uma matriz energética. E todas as nossas sensações físicas são transmitidas para o corpo astral e outros, né? Através do duplo etérico. Então, o duplo etérico é uma via de mão dupla aqui, para poder fazer uma espécie de interface energética, né? Na informática a gente chama de interface
aquele meio que interconecta duas partes. E o estudo do duplo etérico é muito interessante. Existe a foto Kirlian, né? Ele é uma malha energética, é como se fosse uma matriz. A partir dessa matriz que é criado um corpo físico numa gestação. É tudo bem interessante, né? Esse corpo ele trabalha com a questão energética do prana. Então, se ele afastasse do corpo físico, isso representaria uma morte física, né? É claro que a pessoa não morre, o que morre é o corpo. Então as moléculas, os átomos começam a se desagregar. Ele é essa energia que nos mantém ativos fisicamente. Né? Aqui está a fonte da imagem. Wagner Borges tem um livro muito legal com muitas imagens, né? Então o duplo etérico aqui, ó, vai se distanciando, criam-se alguns filamentos energéticos, né? Esses filamentos eles vão se transformar no cordão de prata, né? Então é uma energia esse duplo etérico. Boa parte dele fica no corpo físico e não se afasta, e uma porção dessa energia do duplo etérico está no corpo astral. E é essa porção que fica no corpo astral que define a densidade desse corpo, se ele vai estar realizando uma projeção mais no duplo etérico da Terra, né? Ou se será uma projeção mais sutil no plano astral, em diversos níveis que existem, subníveis dentro do plano astral. Então é essa questão energética que define a nossa atuação extrafísica, nosso nível de densidade, né? Existe uma esfera energética também, que eu vou comentar sobre isso em aulas futuras. Nessa aula é importante saber que o duplo etérico não é um corpo, é uma energia aqui que permeia tanto o corpo físico, e no caso da projeção astral, um pouquinho também fica no corpo astral, formando-se um vínculo conhecido como cordão de prata, que vamos também detalhar mais numa aula específica. Comentando agora de alguns sinônimos de corpo astral. Nós temos corpo espiritual, utilizado inclusive na Bíblia, né? Temos o corpo emocional, já que o corpo astral é a sede de nossas emoções. Então ele ressoa, ele vibra exatamente na ideia, no conceito das nossas emoções, dos nossos sentimentos e tal. Então na teosofia ele é conhecido bastante também como corpo emocional. Pode-se chamar de corpo extrafísico, já que é um corpo além do corpo físico, né? Em outra faixa de densidade. Tecnicamente, psicossoma, corpo da mente. Soma é corpo, psico vem a ideia de mente. No espiritismo é conhecido por perispírito, que é o corpo do espírito. Então existe esses termos principais aqui. Já o corpo mental não tem forma, então é até meio errado a gente chamar de corpo, né? Poderíamos chamar de container mental. É como se fosse assim uma cápsula, entre aspas, e é difícil, né, encontrar termos na linguagem humana, material, tridimensional para os conceitos tão metafísicos. Mas o corpo mental, na verdade, poderíamos chamar de mental soma ou de espírito, segundo o espiritismo, né? Que ele não tem forma, é um princípio inteligente que utiliza-se do veículo astral para atuar no plano astral e também está atuando nesse momento no corpo físico, né? No corpo físico deste que vos fala. Na prática, então, a gente tem um corpo físico, um corpo astral e um corpo mental. Olha só, existe um cordão de ouro, vamos dizer assim, né? Que liga o corpo astral nesse corpo mental, que na verdade não é bem um corpo, né? Não tem forma.
está muito mais próximo aqui da consciência, né? Pode ver que aqui você já não fala se é homem, se é mulher, acaba essa questão de dualidade, né? Essa dualidade existe só nos corpos mais densos. A partir do corpo astral você sabe que é um homem, né? Aqui também no corpo físico. Então é uma questão bem mais espiritual, o corpo mental bem mais avançada. Indo então para o final dessa aula, né? Vamos fazer aqui um resumo. O corpo físico serve para atuarmos no plano físico. É como se fosse aquela roupagem, aquele que colocamos para poder atuar nesse plano mais denso, né? O corpo astral mais as energias do duplo etérico proporciona que atuamos de uma maneira mais densa, atingindo aquele duplo etérico do plano físico. Então é muito comum projeções nesse duplo etérico. O corpo mental proporciona atuar no plano mental, onde existem as projeções mentais, que não tem nada a ver com apenas você projetar um pensamento ou forma pensamento. A projeção mental é algo bem avançado, não existe muita literatura, né, por questão do plano mental não ter referências de tempo, espaço. Então, como que você vai realizar uma projeção aqui, voltar para o corpo físico, acordar, e como é que você vai narrar, como é que você vai rememorar, lembrar e traduzir em palavras, em termos, o que é um plano onde não existe tempo e espaço, sendo que dependemos totalmente desses referenciais para poder nos comunicar e atuar aqui, né? Então, a experiência de uma projeção mental é muito semelhante a uma expansão da consciência, e é algo bem avançado e muito raro. Quem fala que tem muitas projeções mentais, então você pode ficar, vamos dizer assim, veiaco, meio esperto, que não é tão comum. Grandes projetores como Wagner Borges relatam algumas experiências de corpo mental, mas são poucas. São experiências memoráveis. Olha só, já estava esquecendo de dizer, mas algo importante é que o corpo astral com pouca energia do duplo etérico irá se sutilizar, atuando então não mais no duplo do plano físico, mas sim nos diversos níveis possíveis de plano astral, tais como aqueles onde há as colônias extrafísicas, tais como o nosso lar ou mesmo o chamado umbral, dependendo então da qualidade dessa energia que vai modular o seu corpo astral para poder ressoar com algum subplano e se manifestar nesse respectivo subplano. E aqui, para concluir, é importante ressaltar novamente que não somos os nossos corpos. Nós somos um espírito que necessita de corpos para poder se manifestar nos diversos planos ou densidades dimensionais da existência, né, do universo. Então, o corpo mental não tem forma, mas então liga-se a outros corpos através de sistemas de chakras, né? Então o espírito está ali à distância, entre aspas, interagindo com esses corpos, atuando nesses planos. Agora, nesse momento que estamos mexendo no computador, no celular, nossa consciência, o espírito está atuando diretamente aqui no sistema nervoso do corpo físico, mas os impulsos aqui passam pelo corpo astral, pelo duplo etérico, até chegar na massa cinzenta do cérebro, né? Nos neurônios, no sistema nervoso, e atuarmos a nossa consciência neste veículo mais denso. E concluindo,
Esta aula aqui ficou até um pouquinho maior. Os corpos extrafísicos são como vestimentas para que a consciência, nós, possamos atuar nos diversos planos extrafísicos, né? Para que a gente possa nos manifestarmos nos planos, já que a consciência está muito além de matéria e energia, a gente nem sabe direito o que é, mas ela necessita de veículos de matéria em diversos níveis de densidade para poder atuar, vivenciar, experimentar as coisas e, consequentemente, evoluir, que essa é a o grande objetivo final, né? Ao que parece é a evolução de tudo e de todos. Aproveitando, gostaria de divulgar aqui o livro do Arthur E. Powell, O Corpo Astral. Né? Ele fez uma compilação de diversos livros teosóficos e é um estudo bem interessante. Também existe o corpo mental, o corpo causal. Então são vários estudos para quem desejar aprofundar na questão teosófica. Pela sua atenção, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.